Agora que nós já vimos as três escalas menores na aula anterior, eu gostaria de falar com vocês sobre a escala chamada menorzão, né? Ou seja, a mistura dessas três escalas. E como eu vou aplicar a harmonia. Lembra que quando nós falamos sobre a escala maior, nós aplicamos as chamadas tríades, os acordes, né, em cima da escala. Isso também vai acontecer com os menores, tá? Só que nós utilizamos geralmente alguns acordes dessas funções melódica e harmônica, como eu falei. A escala principal é a escala menor natural, junto com a escala maior natural. Então, nós vamos formar a partir disso o que eu costumo chamar de menorzão. Ou seja, uma música em uma tonalidade menor utiliza variações das três escalas com a mistura dos três acordes, né? Dos acordes dentro dessas escalas. Então, por exemplo, escala de Dó menor, que nós acabamos de ver, lembrando, tônica, terça, né? Tônica, desculpa, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa. Sexta menor e sétima menor. Lembrando da diferença, né, entre a maior e a menor. Vamos fazer isso em Sol, né? Sol menor, por exemplo. Sol maior seria isso, ó. O Sol menor muda a terça, a sexta, lembram? E a sétima, em relação à escala maior. Vamos construir os acordes dessa escala agora. Lembrando, mais uma vez, que a cifra, como eu falei lá no início, ou seja, o símbolo que representa essa harmonia, essas notas, três notas aqui tocadas simultaneamente, nós vamos usar um M minúsculo agora, ao lado do símbolo, ou seja, o Sol é a letra G. Então, do lado dele vai ter um M minúsculo, ou seja, Sol menor, um acorde com tônica, terça menor e quinta justa. Um tom e meio, mais 2 tons de distância. Então vamos lá, formar aqui. Dentro da escala de Sol menor natural, nós temos o primeiro acorde, Sol menor. O segundo, ó, veja aqui, ó, essa diferença aqui, Lá diminuto. Então veja que já tem uma diferença, né, em relação a maior. O terceiro grau, né, dessa escala forma um acorde maior. O quarto forma um acorde menor. O quinto também menor. O sexto e o sétimo são maiores. Então, no geral, vai aparecer para vocês aí o primeiro grau no campo harmônico menor natural. É um acorde menor, o segundo é diminuto, o terceiro é maior, o quarto é menor, o quinto é menor, o sexto é maior e o sétimo também é maior. Então esse é meu campo harmônico, né, da escala menor natural. Como funciona então o menorzão que eu falei? Esses acordes vão acontecer nas outras escalas também. Imagine esse Sol, a escala de Sol, ó, menor harmônica. Os acordes vão respeitar também essas alterações. Ó, veja que aqui já deu um outro acorde. Esse acorde aqui, o terceiro, ó, completa aquele nosso conjunto de tríades, chamadas, lembra? Tríade maior, tríade menor, tríade diminuto. Faltou um que eu comentei lá no início, a tríade aumentada. Então, nesse campo harmônico, por exemplo, o terceiro acorde da escala de Sol menor harmônico é um acorde aumentado. Ou seja, a distância entre as notas, vai aparecer para vocês aí, acorde aumentado, é de 2 tons entre a terça e também entre a quinta. Então, 2 tons até aqui, mais 2 tons. Ou seja, fica tônica, terça maior e a chamada quinta aumentada, né? Que às vezes vai aparecer com o símbolo do sustenido 5. Assim como o diminuto apareceu bemol 5, porque eu peguei a quinta e recuei, o sustenido 5 também aparece como uma forma de aumentar essa distância. Então isso aqui é uma tríade aumentada, ela está presente no campo harmônico menor. Mas voltando, quando você forma todos esses, você também pode acompanhar isso no material, você vai ver a fórmula pronta, tá? No PDF, de todas essas escalas das menores. Então, se nós formos juntar, geralmente o quinto grau, quem é o quinto grau de Sol? Vamos lá. Sol, Lá, Si bemol, na escala menor, né? Dó e Ré. Então, o acorde de Ré, por exemplo, ele é utilizado como um acorde maior quando a música está numa tonalidade menor. Ou seja, se a minha música funciona aqui dentro, ó, dos graus, geralmente esse quinto grau
que na menor natural seria quinto grau menor, eu vou utilizar, por exemplo, um empréstimo aqui, né, da menor harmônica ou da menor melódica, em que o quinto grau deles, vocês viram aí, é um quinto grau maior, é um acorde maior. Então, geralmente a música, quando eu vou tocar, ó, veja, você já deve ter ouvido essa sequência. Aqui eu estou fazendo primeiro grau do acorde, né, do campo harmônico, o sétimo, o sexto e o quinto. Nós vamos conhecer na próxima aula esse campo harmônico detalhado, tá? Com os graus que nem nós fizemos com o campo harmônico maior. Designar as funções. Primeiro, quem é o segundo, tá? E eu vou mostrar essa variação que acontece para vocês aqui em relação ao menorzão, né? Essas três menores, natural, melódico e harmônico. Então veja essa minha movimentação, tá? Então, para a nossa aula seguinte, vamos revisar mais sobre menorzão. Mas uma última dica, estudem os acordes menores e as escalas menores, né? Lembrando das passagens dos dedos, que são muito semelhantes à escala maior, né? Sempre respeitando o polegar na tecla branca, como dedo de passagem, tá? Mas utilizam da mesma forma, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, de maneira geral, né? Temos algumas exceções que você também pode acompanhar no nosso material de suporte.